Olá, paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais um comentário da Palavra de Deus e desta vez nós estamos com a Bíblia aberta na Epístola de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1, e desta vez é o versículo de número 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu queria frisar o versículo 20 nesta oportunidade, onde diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Lembrando que algumas versões dizem elucidação, que significa que nenhuma profecia é para ser entendida particularmente do seu jeito. Vamos lá? Hoje eu quero falar com aquelas pessoas que têm dificuldade de entender as Escrituras e muitas das vezes dar crédito naquelas outras pessoas que entenderam do seu jeito. Muitas pessoas têm dificuldade para fazer análise do texto, analisar o texto, conhecer o texto e fazer a sua perícope ou ali o seu contexto e descobrir o que o texto está nos transmitindo. Lembra que nós falávamos a respeito da exegese, a diferença da exegese? A exegese é aquilo que você extrai do texto. A exegese é aquilo que você coloca no texto. É aquilo que as pessoas querem falar alguma coisa, então eles encontram um texto e usam aquele texto para falar aquilo que eles desejam. Na verdade, isso não é bom. O texto, ele tem uma mensagem e a gente precisa aprender a extrair a mensagem do texto. Mesmo que muitas das vezes você tem problemas no meio da sua congregação, você tem problemas com outras pessoas e dessa vez você vai encontrar um texto porque você quer falar alguma coisa para aquelas pessoas. Isso é feio e não deve ser desse jeito, porque muitas das vezes o texto nem está se referindo com aquilo que você está querendo ali encaixar a sua ideia no texto. Fuja disso, porque isso é muito perigoso. Foi desta forma que nasceu heresias aí que sucumbiu a igreja à perdição e atolou muitas pessoas em um brejo de heresias. Eu quero aconselhar você a fazer análise do texto, extraindo o que o texto deseja. Como, por exemplo, você lê um texto que está se referindo, falando a respeito de uma determinada cor. Digamos, vamos usar o exemplo do vermelho. E de repente esse vermelho para alguém já não é mais vermelho. É como se olhasse para uma montanha coberta de gelo e dissesse: nossa, a montanha é roxa. Muitas das vezes essa pessoa que está vendo a montanha coberta de gelo roxa precisa tirar o óculos que está usando e fazendo com que a montanha coberta de gelo totalmente branca fique roxa. Então, uma análise boa do texto pode fazer com que as pessoas venham tirar os óculos com que está olhando para as Escrituras. Eu quero falar com vocês hoje, muitos textos as pessoas afirmam coisas totalmente erradas. Eu queria convidar você a aprender a fazer análise do texto e não concordar com essas coisas que as pessoas falam das Escrituras de qualquer jeito e de qualquer forma. Ao longo desses anos de pesquisa bíblica, de análise de estudos e ensinamentos, vida toda eu vi as pessoas falando de Jacó, que o nome de Jacó significa enganador, suplantador, aquele que suplanta, e falando que o Jacó é um ladrão. Olha que as Escrituras diz que o nome de Jacó significa aquele que agarra. E outra tradução do nome de Jacó também significa homem que entende os mistérios dos sonhos. Evidentemente que essas traduções você não vai encontrar lá na praça, naquelas banquinhas que vende revistinhas e dicionários que diz que o nome de Jacó é suplantador. Veja que ele recebeu esse nome quando ele era um recém-nascido, um bebê, um neném. E quem que ele havia enganado? Muito pelo contrário, ele nasceu agarrado no seu irmão. Por isso que ele recebeu o nome de aquele que agarra, ou seja, de Jacó. E Deus também diz: eu sou o Deus de Jacó,
mas os pregadores e pastores e muitas das vezes pessoas que nem têm intimidade com as Escrituras fazem afirmações comprometendo o personagem bíblico, uma vez que Deus diz que é o seu Deus. E Deus nunca foi Deus de enganador. Deus não é Deus de pessoas que enganam. Deus é Deus de pessoas honestas, e nós encontramos um Jacó honesto nas Escrituras. Para quem conhece a sua história, sabe muito bem de suas palavras para sua mãe: olha, eu serei tido como enganador para meu pai. Então ele tinha consciência daquilo que ele era, e para quem conhece a sua história sabe por onde ele andou e como que ele conduziu a sua vida. Mas o que eu quero falar a respeito de Jacó? Porque Jacó nunca enganou ninguém. O escritor de Hebreus diz que ele comprou a bênção de Esaú. Não sejais fornicário ou profano como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Agora eu pergunto: Jacó comprou ou Jacó roubou? Então você que escutou as pessoas dizerem que Jacó roubou, você deve consultar as Escrituras, porque existem muitas falácias que não tem nada a ver com as Escrituras e muitas das vezes nem é interpretação própria, é simplesmente mesmo aquela papagaiada que ouve e acaba repetindo algo que não tem nada a ver com as Escrituras. Costume bereano pode resolver isso: ouvir e conferir. E outras passagens como, por exemplo, o Moisés não entrou na terra prometida. Mas é só conhecer um pouquinho de geografia, é só ver quem foi que dominou a terra de Og, rei de Bazã, e Seom, rei dos amorreus. E daí você vai lá no capítulo, lá por volta do capítulo 15 de Gênesis, aonde Deus está prometendo dar uma terra para Abraão, e ele fala dos limites da terra. Aí você dá uma consultadinha na geografia bíblica e veja se a terra de Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, faz parte da terra prometida ou não. Porque se não faz, os rubenitas ficou sem terra prometida, certo? Mas as pessoas, elas preferem acreditar em uma falácia do que consultar as Escrituras. Eu te desafio a examinar, a ler a Bíblia e ver se está certo ou errado. Inclusive ver se o que eu estou falando tem fundamento ou não. Só que isso não é a ideia minha. Isso é o texto que se refere. Quem conhece o livro de Josué, quem conhece o livro de Deuteronômio, quem conhece o livro de Números, sabe muito bem que foi Moisés que dominou a terra prometida. Ele ocupou a terra prometida e deu a terra para 2 tribos e meia. Isso é, os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés, ficando possessão para 9 tribos e meia do lado de lá do Jordão, que também era a terra prometida. E do lado de cá também era a terra prometida. E o Monte Pisga também, ele está olhando para todos os lados. Mas Moisés já estava dentro da terra prometida. Então essa ideia de que Moisés não entrou na terra prometida é só para aqueles que não leem a Bíblia, para aqueles que não têm uma intimidade com ela, ou que preferem acreditar em qualquer coisa do que acreditar nas Escrituras. Aí vem o problema daquelas pessoas, por exemplo, vai analisar lá Deuteronômio capítulo 34, onde diz: olha, para lá olharás, mas para lá não passarás. Mas está falando do quê? Está falando da além de Jordão, não é assim? E do lado de cá, onde que ele estava? Por onde ele passou? Da onde que ele estava vindo? Confere lá e veja da onde que ele estava vindo. E muitas outras coisas, como por exemplo, esse negócio de interpretação própria. O indivíduo lê lá: mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então ele diz: olha, gente, essa agulha não é agulha, e esse camelo também não é camelo, e o rico é rico. Ou seja, por que a agulha não é agulha? Por que o camelo não é camelo? E por que o rico tem que ser rico? Então você vê que existem pessoas que eles têm prazer em olhar para o texto e desfazer do texto. Apocalipse. A gente aqui estuda muito Apocalipse. Meus alunos gostam muito de me procurar para fazer os estudos bíblicos do Apocalipse. Eu peço para eles sempre lerem Apocalipse 20 vezes no dia, para a gente partir para a primeira aula. E a gente percebe muitas pessoas, eles olham para o Apocalipse e dizem: olha, Apocalipse é só simbólico. Não, não é verdade. Você não pode dizer que a morte de Antipas é simbólica. Você não pode dizer que decapitações são simbólicas e que guerras são simbólicas. Não, essa análise está totalmente fora do contexto bíblico e das Escrituras.
Apocalipse tem símbolos? Sim, ele é riquíssimo em símbolos, ele é riquíssimo em figuras, profecias, tipos. No entanto, é o texto que oferece simbologia, você pode fazer a aplicação e a análise da seguinte forma: mas se o texto é literal, você não pode dizer que o cavalo branco que Jesus vai vir montado é uma nuvem, ou quem sabe um Boeing 747, por favor. Então, é necessário a gente ter um pouquinho de coerência, não só para fazer análise bíblica, mas também ao ouvir tanta baboseira em nome das escrituras, em nome de interpretação. Pessoas que nem crente pessoa que nem cristão pessoa que nem as escrituras lê, quer falar das escrituras. De vez em quando você escuta as pessoas dizendo, aonde que tem dízimo escrito no Novo Testamento? Por favor, deixe de fazer o que está fazendo e vai ler a Bíblia. Vai analisar as escrituras para não ficar falando tanta bobeira e principalmente seguindo desigrejados que não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a palavra. Você acha que essa gente vai ter compromisso com o dízimo? Se eles não têm compromisso nem com a alma deles, vai ter compromisso com a alma dos outros. Por favor, leia a Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que guardam, bem-aventurado aqueles que examinam as escrituras. Paulo recomenda a Timóteo, dizendo, Timóteo, persista em ler, não para de ler, continue lendo, insista com a leitura. Agora, imagine os apóstolos, escreve uma carta, como é o caso desta aqui que nós estamos analisando. O apóstolo Pedro disse, olha, nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação. Imagine alguém examinar as escrituras, entender do seu jeito, do jeito que quer, ou do jeito que acha. Está errado. As escrituras têm um contexto. Quando a gente lê lá o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o Filipe pergunta para o eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, entendes o que lês? E ele disse, como que eu poderei entender se alguém não me ensinar? Eu acho tão bonita a humildade desse homem, embora um nobre homem humilde. Então ele rogou a Filipe que subisse no carro e estivesse com ele. E Filipe abrindo as escrituras, justamente na profecia de Isaías capítulo 53, do nosso capítulo 53, porque naquela época o capítulo dele, o livro dele não tinha capítulo. O capítulo vem aparecer depois da imprensa, a partir de 1200 aproximadamente. Então naquela época ele estava lendo Isaías lá na passagem do 53, que diz, quem deu crédito à nossa pregação? Então ele pergunta para Filipe, vem cá, esse profeta está falando dele mesmo ou está falando de algum outro? Então Filipe começa naquela passagem e anuncia a Jesus, ou seja, que Jesus era o Machia. E imediatamente, ao encontro das águas, ambos descem nas águas e o eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, é batizado por Filipe, que em seguida é transladado de um lado para o outro, ou seja, da estrada deserta de Gaza para Azoto. Que escritura linda, que escritura maravilhosa. Agora imagine Filipe entender da forma que o eunuco estava entendendo. Existe uma forma correta de analisar as escrituras, e não é do meu jeito e nem do seu. E nem do jeito daquela pessoa lá que parece ser entendido. É do jeito que as escrituras se referem, de acordo com o contexto. Porque o fio não era vermelho, o fio era rosa pink, ou era verde. Por favor, analisa lá que o texto fala. Imagina a gente analisar as escrituras do nosso jeito. De repente, aquilo que é pecado deixa de ser pecado, aquilo que é errado deixa de ser errado, aquilo que é certo passa a ser errado. Cuidado, hein? A Bíblia diz assim, que muitas pessoas querem ser contenciosas. O apóstolo Paulo fala a respeito disso daí. A gente precisa tomar muito cuidado com aqueles que analisam as escrituras do seu jeito. Agora, vamos e viemos. Imagine quantas pessoas seguindo líderes que analisam as escrituras do seu próprio jeito. Imagine a idolatria tão condenada pelas escrituras. Hoje você vê a idolatria imperando no meio daqueles que se dizem até mesmo serem evangélicos. Imaginem, as escrituras condenam de uma forma tão severa o comércio dentro da casa de Deus.
Hoje a gente vê tanto o mercantil, você vê o comércio dentro do lugar que era para ser casa de oração, hoje casa de negócios. Jesus chegou a dizer que se transformou num covil de ladrões. E agora? Imagine, será que alguém não está analisando as Escrituras do seu jeito? O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, diz assim: se alguém, ou a gente mesmo, ou nós mesmos, ou um próprio anjo, vos pregar um outro evangelho, que não seja esse que está sendo pregado, considere uma maldição. Você tem considerado uma maldição aquilo que deseja transtornar a sua fé? Aquilo que tem intentado fazer você se desviar do caminho? Olha que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não esqueça do padrão, não esqueça do modelo das Escrituras. Por isso que hoje existem tantas religiões. Uns creem no batismo com o Espírito Santo, outros não. Uns falam em línguas estranhas, outros não. Um fala bem, outro fala mal. Por que disso? Por que tantas religiões? Porque cada um quer entender do seu jeito. Mas vai para as Escrituras. Mas não vai para as Escrituras uma vez a cada 40 anos, parecendo águia. Não, não faça isso. Vá para as Escrituras todos os dias, com fome, com sede de saber a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o divino que se fez carne e habitou entre nós. Ele disse: eu sou a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra é a verdade. Essa palavra ela pode te conduzir, te mostrar o que é certo, o que é errado. Ela nos norteia. Mas você tem que ir para a palavra, ler as Escrituras. Tem texto que, para a pessoa ter um bom entendimento, ela precisa passar mais de 30 vezes para conseguir conciliar com o seu contexto, para examinar, para ver se não tem um texto que desfaz com aquela ideia. Certa feita, um doutor de uma renomada seita, que tanto age no Brasil como fora do Brasil, ela não doa sangue porque ela acredita que sangue é a alma. E depois que o doutor deu um belo estudo na frente dos seus discípulos, ele perguntou para mim, os meus alunos tinham marcado um debate bíblico, e ele perguntou para mim: o senhor está compreendendo? Eu disse: sim, estou compreendendo, e sinceramente, hoje eu encontrei alguém que pode responder as minhas perguntas. Ele disse: como assim? Que pergunta que você tem a fazer? Eu disse assim: olha, Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz que no reino de Cristo, no reino de Deus, no reino celestial, nem a carne e nem o sangue herdará. 15:50. Se sangue para vocês é alma, como é que vocês vão fazer para herdar? Ele olhou para mim e disse: desculpe, eu não tinha percebido, não tinha visto isso. Encerrou-se o debate. Então, muitas pessoas estão analisando as Escrituras do seu jeito, da sua forma. E muitas das vezes o próprio texto está desfazendo toda a ideia da sua fraca pregação, da sua fraca elucidação. Então eu convido meu irmão, minha irmã, a não entender as Escrituras da sua forma, do seu jeito, mas sim do jeito que está escrito. Jesus ensinou algo muito interessante. Alguém estava cobrando de Jesus por que os discípulos colhiam as espigas no sábado e comiam, e então os fariseus disseram para Jesus: os teus discípulos estão fazendo coisas que não devem fazer no sábado. Jesus disse assim: não lestes o que as Escrituras falam a respeito de Davi e seus homens? Como entrou na casa de Deus no sábado e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer nem ele nem os que com ele estavam. Existe alguém que está analisando do seu jeito. Existe alguém que está olhando da sua forma. Existe outra renomada seita muito grande também, que opera no Brasil e em vários países, que diz que Deus não trabalhou no sábado, que a gente deve trabalhar 6 dias, no 7º dia a gente deve descansar. Viu o que as Escrituras diz? Havendo Deus acabado a sua obra no 7º dia, descansou Deus. Capítulo 2 de Gênesis. Analisa lá com cuidado. Havendo Deus acabado toda a sua obra no 7º dia, descansou. Mas alguém leu lá assim: havendo Deus acabado a sua obra no 6º dia, descansou no 7º. Analisa lá que o texto ele está se referindo, que Deus terminou a sua obra no 7º dia e depois descansou. E por que Deus descansou? Porque ele estava muito cansado? Não, porque ele terminou a sua obra. Por isso que o texto diz que aconteceu o Shabat, o descanso,
porque ele terminou a sua obra. Então eu convido meu amigo, convido meu irmão, eu convido você a ler as Escrituras e prestar atenção no seu contexto. Uma profecia, imagine uma profecia de Isaías 66:8, por exemplo. Quem já viu em um só dia nascer uma nação, Sião esteve de parto, falando do nascimento da nação de Israel. Imagine uma pessoa ler esse texto e entender do seu jeito, ou Isaías 53, ou 42, ou Salmos 22, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ou melhor, Salmos 16, versículo 9, versículo 10, que diz que Deus não ia permitir que o seu corpo entrasse em decomposição, houvesse a corrupção, e nem que a sua alma ficasse no inferno. Vocês sabem muito bem que Davi entrou em decomposição. Isso significava o quê? Que o texto não se referia de Davi, mas era uma profecia messiânica falando das horas de Jesus na sepultura e do período em que sua alma se encontrou no mundo dos mortos, no Hades, pregando o evangelho aos espíritos que estavam em prisão. Deus abençoe, meu caro querido irmão, meu caro amigo, e lembre-se, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Não é do meu jeito e também não é do seu, é do jeito das Escrituras. Deus te abençoe e até a próxima.